Olá! Um dos valores que nós não podemos perder na nossa vida é o jejum. Nesses dias eu quero ensinar vocês algumas coisas a respeito de batalha espiritual. Muitas vezes nós estamos orando, estamos colocando a nossa vida diante do Senhor, estamos clamando e não está acontecendo aquilo que nós temos buscado. E algumas coisas precisam ser conhecidas por nós ou avivadas. Como eu disse, são valores, né? A dracma perdida era um valor que estava perdido. Então, esse valor do jejum, talvez você nem conheça sobre o jejum e talvez você saiba, mas você perdeu esse valor e você não está jejuando, você esqueceu o poder que tem isso na sua vida. E Jesus mesmo falou um dia para os seus discípulos, né, que eles estavam reunidos e veio uma pessoa lá para que eles expulsassem o demônio do seu filho, o espírito maligno que estava agindo na vida daquele moço. E os discípulos de Jesus não puderam expulsá-lo. E aí Jesus fala para eles que tem castas de demônios, de espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Então talvez você está orando, mas você não está jejuando. E tem coisas que o próprio Jesus falou que vão mudar na nossa vida, que vão trazer libertação, vão trazer a resposta através do jejum. E eu quero explicar para vocês, relembrar algumas sobre o jejum. E o jejum é uma forma de se consagrar a Deus, é uma forma de consagração. Quando nós jejuamos, nós colocamos, né, a nossa carne para ser enfraquecida e nós fortalecemos o nosso espírito, ou seja, nós deixamos o nosso eu ficar diminuído para que o nosso espiritual cresça, ou seja, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós ficamos fortalecidas espiritualmente, a nossa oração começa a ter poder e respostas quando a nossa carne está fraca, até porque a Bíblia diz que a nossa carne não se converte. Até porque é por isso que quando a gente morre, o nosso corpo vai virar pó, ele não vai entrar na eternidade. Quem entra é a nossa alma, o nosso espírito. Então a carne precisa ser enfraquecida e uma maneira dela ser enfraquecida aqui, nessa terra, nesse mundo, é o jejum. Então o jejum nos conecta com Deus e faz a gente entender a vontade dele. Talvez você está orando, pedindo algo para o Senhor e quando você jejua, você começa a entender qual é a vontade dele nessa situação. E Deus fala muito e responde propósitos de jejum. E o jejum é abster-se do alimento. Então, nós podemos fazer propósitos com Deus, né? De deixar de nos alimentar de algo, de não comer certas coisas. Podemos fazer um propósito de várias maneiras. Nós vamos falar também sobre o propósito, o que é. Mas o jejum, ele fala de alimento. Quando a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que no final ele sentiu fome. Por quê? Porque ele estava sem se alimentar durante 40 dias. Então, quando a gente deixa de comer, a gente está jejuando, mas a gente tem que tomar água, tá? Então o jejum fala de comida, mas não deixar de tomar líquidos, de tomar água, porque o nosso corpo ele pode aguentar sem comer, mas ele não pode ficar sem água, porque ele vai desidratar, isso não vai fazer bem para nós. Então o jejum ele precisa ter um propósito. Qual é o meu propósito de jejum? Por que eu vou jejuar? Né? Como aquele homem falou, o meu filho está possesso de um demônio, aqui os seus discípulos oraram e não expulsaram. Então eu vou jejuar para que o mal saia da minha família, para que o mal saia da vida de alguém. Eu vou jejuar para que Deus me dê uma resposta, para que eu seja curado, para que um familiar receba um milagre que ele precisa. São vários os motivos, mas você tem que ter um motivo. Qual é o propósito? Por que eu vou jejuar? E ele tem que ter um início e um fim. Então você vai fazer o quê? Eu quero jejuar para que o meu marido seja curado.
Então, você vai colocar um dia que você vai iniciar esse jejum. Ah, eu vou jejuar 5 dias. 5 dias inteiros sem comida? Ou eu vou jejuar 5 dias, todo dia de manhã eu não vou tomar café, eu não vou almoçar, e aí depois do meio-dia eu vou entregar o meu jejum. Então ele precisa ter início e fim. São 5 dias, então no 5º dia eu vou orar e vou dizer: Senhor, obrigada, eu entrego a ti esse jejum. Eu fiquei 5 dias sem café da manhã, sem almoço, e hoje estou entregando esse propósito de jejum ao Senhor. Então ele precisa ter um início e ele precisa ter um fim. Não tem como do nada eu começo sem comer e do nada eu paro. Não, eu preciso orar primeiro, dizer para Deus: Senhor, estou jejuando para a cura do meu marido. E aí eu vou começar nessa segunda-feira, vou terminar na quinta-feira ou na sexta ou tal dia. E aí naquele dia você vai orar quando terminar o seu jejum e você vai entregar ao Senhor. E com certeza Deus vai operar milagres. E eu quero compartilhar lá no livro de Esther, que a gente viu um acontecimento muito maravilhoso que tem a ver com o jejum. A resposta de Deus foi dada a Esther através do jejum. Esther 3, 8 ao 11 vai dizer o seguinte: Esther 3, 8 ao 11. Então disse Amã, rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que os executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o que melhor for de teu agrado. Então aqui é decretada a morte de todos os judeus lá no reino da Pérsia, onde o rei era o rei Assuero. Nesse momento, Esther, uma mulher judia, tinha sido escolhida pelo rei para ser a sua rainha, mas o rei não sabia que ela era do povo judeu. E a rainha Esther, ela tinha um parente que a criou desde bebê, que era Mardoqueu, e ele chama ela e alerta ela, porque ela estava dentro do palácio sem saber nada do que acontecia lá fora dos muros. E lá em Esther 4, você pode ler, né, todo esse capítulo aqui, do versículo 7 ao 17, vai dizer que Mardoqueu, ele foi fazer saber à rainha tudo o que tinha acontecido, que havia Amã, um inimigo do povo de Israel, que ele tinha decretado que todos os judeus fossem mortos. E aí, lá no versículo 16, acontece algo. A Esther fala para Mardoqueu: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais. Aqui ela falou para não comer nem beber por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu e fez tudo segundo Esther lhe tinha ordenado. Então aqui acontece algo. A Esther fala para o seu primo: você jejue, todo o povo judeu jejue, e não comam nem bebam durante 3 dias. Então foi um jejum total, sem tomar água também, por 3 dias. E ela falou: e depois disso, que vocês jejuarem pela minha vida, eu vou até o rei e vou pedir em favor de nós todos judeus. E aí acontece algo que naquele tempo o rei Assuero, né, os reis, eles não aceitavam que uma pessoa chegasse à presença deles sem ser convidada, e nem tampouco quando eles convidavam a pessoa não aceitar chegar à presença do rei. E nesse momento
Esther jejua para que quando ela entrasse sem ser convidada na presença do rei, mesmo que ele era o seu marido, ela não fosse morta. E acontece que depois desse jejum, depois desse clamor, Deus tem misericórdia. E o rei recebe ela e ainda diz algo: o que você quer? Eu te darei até a metade do meu reino. E ali ela pede ao rei pela vida dos judeus, ela conta que ela também faz parte desse povo, e o resultado, o rei autoriza então, como ele não tinha como revogar o que ele fez, porque quando eles colocavam, né, o anel, não tinha como revogar aquilo que foi editado. Então o rei disse para ela: então vou te dar uma outra autorização de que todos os judeus resistam aos seus inimigos. Então, já que todos vão partir para cima deles, eles estão autorizados a matar esses que quiserem atentar contra a vida deles. E assim houve um grande livramento lá em Suzã na vida dos judeus, e eles comemoram isso até hoje. Até hoje é lembrada essa história do que aconteceu através da rainha Esther. Então o jejum de Esther salvou gerações. Aqui tem um detalhe muito importante, porque aqui foi editado pelo rei que fossem mortos jovens, velhos, mulheres, não importava quem. Então eles iam destruir os velhos, que era a memória daquele povo, né? Aquilo que eles vinham construindo. Imagina o povo de Israel. Eles iam matar os velhos, não se ia mais falar de Deus, não iam mais contar as histórias de que Deus os escolheu Abraão, Isaac e Jacó. Essa história eles queriam apagar. E também o futuro, iam matar os jovens. Então não haveria mais o povo judeu. Isso então não acontece por causa do jejum. Então, amada, o jejum é importantíssimo. Quando você jejua por uma causa, você salva gerações. Você está tocando não somente a tua vida, a pessoa por quem você está orando, as causas por quem você está, né, porque você está pedindo, mas você também toca as suas gerações, seus filhos, seus netos, essas gerações que vão vir, serão tocadas e abençoadas por você quando você jejua. Deus se move através do jejum e faz algo sobrenatural. Amém? Então, quero deixar para você essa palavra e esse ensinamento. Jejue. Deixe a sua carne, né, ser diminuída para que o seu espírito seja fortalecido. E você vai ver grandes milagres serem desatados na sua vida. Em nome de Jesus.